apocalipse zumbi e vacina de RNA? Será que a gente vai enfrentar uma nova pandemia de transtornos neurológicos por causa das vacinas manipuladas geneticamente? É hoje que os antivaciners vão me odiar pro resto da vida. Dr. Serotonina tá aqui. Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Amigos e amigas, eu recebi um artigo muito interessante de um serotonínico. Tá aí o artigo para vocês verem, é pedido do serotonino também que pediu. Então a gente vai discutir isso aí, porque eu encontrei muita coisa e eu vou desmistificar alguns outros fatos aí. Inclusive esse negócio de prions, doença priônica, o que é isso? Será que uma vacina de modificação de RNA pode provocar uma doença priônica? Que é isso de doença priônica? Você vai saber hoje. Portanto, se você é novo ou nova e estamos conhecendo hoje, eu sou o Dr. Fabiano Freire, Dr. Serotonina, o doutor das boas novas. Eu vou lá destruir as teorias esquisitas que existem pelo mundo, mas vou te dar a pérola no meio dessa estercaiada toda. Então, inscreva-se no nosso canal, venha fazer parte da nossa família serotonínica, que só distribui o bem pelo YouTube. Aqui não tem nada de ruim para vocês. Agora eu venho aqui e boto vocês tranquilos. Essa é a minha função. E eu só peço like serotonínico para vocês, para que a gente consiga realmente levar essas boas novas a mais pessoas. Bom, primeiramente a gente vai lá no negócio. Recebi exatamente, tá, esse artigo que fala de doença priônica, que foi defendido. Na verdade não é que foi defendido. Trata-se de um trabalho, tá? É um trabalho científico muito bem organizado, por sinal, tá? Que do Dr. J. Bart Classen, especialista em imunoterapia, e esse artigo foi colocado no dia 27 de dezembro de 2020. E ele foi aceito e publicado dia 18 de janeiro de 2021, tá? Nesse artigo ele especificadamente fala o seguinte, que ele deixa em xeque a produção de novas vacinas em relação de RNA, justamente por causa da formação de prions. O que são prions? Prions são proteínas. Proteínas que podem causar infecção. Só que ninguém, né, eu olhei muito esse artigo, tá? E olha só, aí você vai ver a bagunça que gerou isso aqui, tá? Que as vacinas de RNA elas foram aprovadas pelos Estados Unidos, principalmente pela FDA, e que a vacina da Pfizer ela foi avaliada e foi liberada. E depois vem a da Janssen, aí tá vindo muitas outras depois disso. E ela foi avaliada e ela tem um alto poder de produção. De acordo com esse artigo, ela tem um alto potencial de produzir doença à base de prion, porque os seus receptores vacinais trabalham com a manipulação do RNA, da proteína S do vírus da Covid-19. De acordo com as análises que ele estudou, os resultados indicam que o RNA da vacina tem sequência específica que pode induzir o TDP43, que é basicamente uma sequência codificada de RNA, e dobrar confirmações patológicas de prions e causar infecções, inflamações. Agora tem uma parte muito interessante dessa pesquisa que eu tive que colocar aqui porque ela é interessante mesmo, olha só. Além disso, a proteína S, criada pela transdução da vacina RNA, transdução do RNA, liga a enzima conversor da angiotensina, e a enzima contendo zinco. Essa interação ela tem o potencial de aumentar o zinco intracelular. Guarda essa informação que eu vou falar para vocês o que está contido aqui. De acordo com esse tipo de resultado, aí ele presume, tá, que possa haver uma maior chance de você desenvolver doenças como a esclerose múltipla, Alzheimer, doenças neurológicas degenerativas e até mesmo o aceleramento da demência senil. Então, ele fecha o artigo citando uma coisa assim, bem assim, olha.
Ele acredita que a aprovação regulatória das vacinas baseadas em RNA para o SARS-CoV-2 foi prematura e que a vacina pode causar muito mais dano do que benefício. Só que ele não falou nada em datas, não falou nada em tempo, não falou nada em relação à mudança de cadeia de DNA, de RNA para DNA, que isso é basicamente uma furada que eu já falei para vocês, e tal. Beleza. A partir dessa, aí vem a bomba, da onde saiu a grande jornada de infusão, né? Isso é uma presunção, não é um resultado, tá? É uma presunção, não é um resultado. Outra coisa que eu analisei aqui é que ele citou justamente a produção de zinco intracelular. Uma das coisas que são controversas com esse estudo dele é que o zinco intracelular, a produção de zinco no organismo, ela tem um efeito benéfico neurológico muito grande, inclusive na manutenção da camada de bainha de mielina do sistema neurológico. Então aí há uma contradição muito grande. Se você tem uma produção de zinco celular, você vai bloquear sua célula, vai evitar até mesmo que os vírus entrem em ataque, isso aí é imunologia, tá? E vai melhorar a resposta neurológica. Então, vamos supor que se você tem um aumento de zinco e você tem uma produção priônica basicamente que é proteína inflamatória, uma coisa vai acabar neutralizando a outra. Então, você tem aí uma contradição nesse artigo. Por isso que se tornou um artigo muito bem visto, para falar a verdade, porque é uma decisão, é uma hipótese. Hipóteses são hipóteses, não são ciência estudada e confirmada, tá? Guarda isso. E não é um estudo de artigo imunológico que é aceito intra-universitário acadêmico médico, tá? Então não foi para os livros de imunologia. Em contraposição, eu vi um artigo justamente que está indo para os livros, falando sobre a cadeia de RNA e as novas tendências de mudanças de medicações e vacinas para RNA. E eu vou soltar esse vídeo ainda aqui para vocês. Não vai caber nesse vídeo, que é gigantesco o negócio. Não vai ser um vídeo de 20 minutos. Mas agora vamos o que gerou a grande fake news do negócio. A primeira é a interpretação errônea desse artigo. É que eles estão jogando que isso em questão de 20, 30 anos, você pode desenvolver uma doença neurológica grave. Agora, vamos supor uma coisa interessante aqui que eu jogo para vocês. Doenças neurológicas degenerativas, elas acontecem você com vacina ou sem vacina. Nós, no Serviço Público de Saúde, a gente trabalha com demência senil. Com uma determinada idade, o cérebro já tem uma atrofia, uma hipotrofia, ele diminui. Então, se você jogar isso como resultado de uma vacina, vamos supor, em 30 anos, um senhor hoje de 70 anos que toma vacina, ele vai estar chegando aos 100 anos de idade com o cérebro como, meu? Vai ser a vacina? Outra coisa, você com 30 anos, em 30 anos você vai estar com 60 anos, você vai ter uma diminuição do seu cérebro com certeza. Vai jogar isso na vacina? Esclerose amiotrófica, que é basicamente uma perda de movimentação, perda de tensão, de tensura muscular, que é uma doença degenerativa articular, vamos falar assim. Bom, não há nada que indique que isso pode levar a uma doença neuromuscular avançada, tá? Procurei vários artigos para isso. Eu vou falar isso nas vacinas de RNA também. Aí o que aconteceu? Esse artigo do Dr. Klassen, ele provocou ele foi responsável por uma publicidade de marketing que os Estados Unidos fez em relação a cuidados em relação a uma pandemia e que poderia acontecer, por exemplo, ele colocou assim, a realidade de uma pandemia zumbi não era tão irreal assim. Então que as pessoas precisavam de se preocupar sim com a saúde, e esse programa de marketing foi feito inclusive no período da pandemia. Em fevereiro de 2019, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos publicou uma estranha história em quadrinhos titulado Pandemia Zumbi. Em 2019, isso foi usado como jogo de marketing justamente para conscientizar as pessoas de que elas devem tomar consciência de que doenças virais e doenças bacterianas são um risco.
E outra, nós estávamos na febre da tendência zumbi. Nós tivemos vários filmes de zumbi no período de 2016 até 2019 e temos até hoje, até hoje, gigantesco. E a Sociedade de Controle Norte-Americana usou isso como um gancho para poder pegar pessoas mais novas também. E o que aconteceu é que algumas pessoas usaram esse tipo de marketing dos Estados Unidos e correlacionaram a esse artigo do Dr. Barton Klassen. Exato. E isso fez com que as pessoas considerassem isso como se fosse um presságio de que as doenças iriam acontecer, eram sido jogadas, e que os Rockefellers nos Estados Unidos estavam que tem um controle de mercado muito grande, teriam um controle maior sobre as empresas de medicamentos e que eles estavam por trás para promover um tipo de controle mundial. Agora, não se falou que tipo de controle mundial isso, e eu vou falar com vocês uma coisa, e pensa racionalmente em questão de marketing e mercado. Um controle pandêmico zumbi, qual seria a grande vantagem mercadológica e de mercado para se ter zumbis e pessoas completamente inativas produtivamente, doentes e mortas? Qual seria o retorno financeiro disso para as pessoas, já que estaria morrendo muita gente? Tá? Eu não vejo nenhum tipo de vantagem de mercado em relação a isso. Ah, mas para ter controle de medicamentos, para você vender mais medicamentos, com certeza, tá? Mas aí o que acontece, meus amigos? Os Rockefellers têm algum tipo de relação com o mercado da China? Mas nós estamos falando da vacina de RNA. A tendência não é só nos Estados Unidos. A tendência é em todo lugar. Inclusive aqui no Brasil nós temos empresas já trabalhando com recursos de RNA para vacinas e para medicações. Eu vou soltar um vídeo só sobre isso, amigos. Tá? Só sobre isso. Amigos e amigas, então é isso. Não se confundem, não se deixem levar pelo que tudo acontece. Esse vídeo foi muito esclarecido, foi um vídeo muito bacana. Eu estudei para poder falar isso para vocês. Eu tenho os artigos comigo. Eu tenho o artigo do Dr. Klassen, é um artigo muito interessante, mas não é um artigo que vai basicamente provar que isso aconteça. Tá? Eu posso soltar um artigo amanhã provando que presumindo que e contradizendo o artigo do Dr. Klassen de que esse zinco que será produzido vai fazer mais bem do que mal. E eu posso trabalhar nisso. E eu posso soltar um artigo disso. E é lógico que vai ser publicado. E aí? Quem tem razão? Eu ou o Dr. Klassen? Entendeu como que é o negócio? Então tá bom, amigos. Gostou da matéria? Gostou desse vídeo? Então compartilha, né? É um vídeo que merece ser compartilhado, porque esse vídeo tá fantástico. Tá bom? Um beijo a todos vocês. A Pai do Céu continue iluminando a mente de cada um de nós. Excelente final de semana para todos. Deixa aquele like serotonino, compartilhe, venha fazer parte da nossa família serotonínica. Um beijo a todos vocês, que o Papai do Céu continue nos abençoando, e nos iluminando e nos imunizando. Gente, Apocalipse zumbi, eu não acredito.